Foi. Estamos ao vivo. Salve, salve, galera! Eu sou o professor Marcão de Física e Matemática e eu tô do Método Compassado e Medicina da Metade do Tempo. Estamos aqui hoje para falar de horários livres. Na sua semana, no seu cronograma, no seu horário de horários livres, você precisa ter todos os horários montados, mas a sequência de horários livres. Eu canso de ver alunos e alunas que montam um cronograma lindo, maravilhoso para português e matemática, física, química, biologia, história, geografia, inglês, só que esquecem que ao decorrer de todo o estudo, ao decorrer de todos os estudos, até o vestibular, até a fazer medicina, esquecem de montar com sabedoria os horários livres. Então o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou te mostrar com calma um esboço, baseado em alguns casos que eu estava atendendo nos últimos dias. Eu vou te mostrar com calma como é que você faz o esboço. A gente não vai, claro que dá para falar de muita coisa sobre organização, planejamento de grade horária, mas o mais importante o que é? É você entender que a gente vai falar de como é o horário livre, como colocar de uma forma adequada e a quantidade e tudo mais, tudo bem? Então, dá uma olhadinha aqui, vamos lá, deixa eu colocar a câmera aqui, aí vira a câmera, vamos ver aqui, como é que vira aqui, virou, foi, aí. Então, o que acontece? Quando a gente tem horários, uma grade horária, a gente precisa exatamente do quê? A gente precisa só organizar, deixa eu já deixar na ordem aqui. Então a gente precisa ter uma noção de como é a semana. Tendo uma noção de como é a semana, a gente precisa organizar numa folha de sulfite mesmo. Então você pega e organiza com muita calma uma folha de sulfite. Você organiza, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. E no verso dela, você coloca sábado e domingo. Então você coloca no verso dela sábado e domingo. É fundamental o preenchimento a lápis. Alô? Pensei que tinha caído aqui. E o preenchimento a lápis e inclusive lápis, borracha, organização. Por quê? Porque, fiz a caneta, a rasura, faz outra folha, não. Mas eu quero fazer Excel, tudo bem. Mas vamos fazer o básico, que é uma coisa que você resolve rápido. Aí depois a gente pega um dia e marca, eu te mostro como é que faz em Excel ou em outras estruturas, ou lá na nuvem, no calendário, no Google, Microsoft, aí vai. Então, com base nisso, você vai organizar aqui, geralmente as disciplinas clássicas, o português, a matemática, a física, a química, a biologia, história, a geografia e um idioma, inglês e espanhol. Tudo bem? Então, qual a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa de uma estrutura de horários para quê? Para resolvermos essa parte em relação a como que você coloca o horário livre na grade. Independente de você ter começado a preparação agora, essa preparação de 1 ano e meio para quem está no terceiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, que seria o ideal, para a gente já resolver isso rápido, né? Ou se você já está numa emergência, tem muita matéria atrasada, não consegue dar conta, dá um cansaço, ansiedade. Então, essa base serve para qualquer caso. Aí você faz a adequação. Então, a primeira coisa que a gente faz, o que é? De segunda a sexta, primeira coisa que você precisa entender, tem gente que faz cursinho presencial, tem gente que faz o cursinho online, tem gente que estuda sozinho, aulas, super particular. O que é mais importante? É você entender que dá para você estruturar, você tem que ter uma base, independente de você ir até o cursinho ou não. Então, faz de conta, pegando exemplos recentes que eu atendi, tá? Nos meus acompanhamentos. Então a pessoa está lá no terceirão, segundo ou no cursinho e tem aula de manhã. Então tem aula de manhã, de segunda, terça, quarta e quinta e sexta. Suponha que ela tem uma tarde ocupada. Então você tem esses horários travados de manhã, tá? Coloca pequenininha a parte da manhã, tarde e noite maior. Aí você travou aqui. Suponha que ela tem horário, assim, horário. Um dia eu fico o dia inteiro lá no cursinho, ou escola, e aí vai. Então, faz de conta que a gente coloca aqui na terça. Então, ficou o dia inteiro aqui,
tá? Então, qual é o padrão de horário? O padrão de horário é mais ou menos 7 horas, mais ou menos 14 horas e mais ou menos 19 horas, 18 ou 19 horas, tá? Então aqui, das 7 até as 13 ou 14 horas, que a gente coloca, a pessoa ficou em aulas e aí teve o almoço, então, entre aspas, vai começar a estudar mais ou menos às 14, aí a gente tem aqui às 19, ela ficou a tarde toda e após o jantar. Tá? Então, geralmente, acordando às 6, o ideal, isso a gente já cansou de falar, é você lembrar que você precisa ter um momento de parada, 21 ou no máximo as 22 horas, supondo que você vá dormir e tenha uma boa noite de sono. Então, nesse padrão, o que a gente tem? A gente tem alguém ocupado, estudando sozinho, cursinho presencial, online. Ah, mas eu tenho mais tarde, eu tenho menos, ou só de manhã, ou só à noite. Não tem problema, depois você faz as adequações. Mas o que mais importante é entender como que você coloca horário livre na distribuição de uma ocupação de estudo e os seus horários de estudos em relação às matérias que você analisou, estudou, assistiu online ou no presencial. Então, aí o que acontece? Lembra que eu falei? A lápis, né? Você vai preencher a lápis. A primeira coisa que você faz, os blocos de estudo ideais, tá, são de 2 horas, 2 a 3 horas. Vamos imaginar o aluno médio, tá? Então, 2 horas de estudo. Então, blocos de 2 horas, das 2 às 7 horas, vamos colocar aqui um bloco, outro bloco. Pode ser um principal e um não principal. Principal com 3 horas e 2. Lembre-se que sempre que você reserva 2 horas de estudo, vai render 1h30. Se você tiver em alto nível de rendimentos, cada 4 pedaços de tempo rende 3. Para quem está acostumado a estudar com alto rendimento, fazendo provas da FUVEST, Unicamp, Enem, acertando 80%. Se não, provavelmente é um pouco menor que isso. Geralmente a galera consegue fazer render metade do tempo. Vamos supor que o rendimento, bloquinho de 2 horas, vai render 1h30. Então você colocou aqui 2 blocos na nossa realidade. Aqui eu vou colocar tracinho e tracinho. Então aqui cursinho, escola, alguma coisa está acontecendo aqui. Então a gente tem isso aqui ocupado, ficou o dia inteiro aqui. Então o que acontece? A gente tem 2 blocos aqui. À noite é aonde a galera mais me pergunta. À noite tem que tomar muito cuidado aqui, tá? Eu coloquei aqui mais ou menos 2 e 3 horas, então um bloco principal de 3 horas e 2 horas. Lembre-se que a cada 4 pedaços de tempo rende 3 se você estiver em alto nível. À noite, um pedaço ou 2 também, só que aí são pedaços menores. Aqui tem que tomar muito cuidado. Eu estou supondo, após o jantar, a paradinha, se você olhar, são 5 horas, mas talvez um pouquinho menos, a gente coloca o lanchinho, parada, intervalos, tá? E aí o que acontece aqui? A gente tem só 3 horas. Eu colocaria aqui um período de 2 horas e 1 hora, tá? Mais ou menos para você ter referência. Fez isso, gostou disso, segue a linha até sexta-feira. Não mude esse esquema de blocos de estudo. Tem a tarde livre, um pedaço da tarde, coloque um bloco maior e um menor na sua referência de horários que você escolheu. Então aqui você sabe que o bloco é maior e menor, aqui o bloco é maior e menor, aqui o bloco é maior e menor. Qual é o nosso objetivo hoje? Mostrar um exemplo de adequação de L, horário livre. Como é que você encaixa o horário livre para melhorar os seus rendimentos em alto nível nos estudos. Aí, grade grande e pequeno, horário grande e pequeno. Quem viu no Instagram, lá atrás, eu fiz detalhadamente como é que você monta horário, detalha a matéria, como é que você faz, você quer entrar onde? Na Medicina Pinheiros USP, que é o pior caso, quantas horas por dia você precisa estar ocupado com aula. Isso eu postei lá atrás, permite eu vou fazer outro, que muita gente pede. O objetivo hoje é determinar na grade geral, em geral, tá? Como é que você monta horário livre para rendimento. Então, feito isso, você viu que é rápido, né?
3 horas e 2 horas, 2 horas e 1 hora. E claro que aqui, o que acontece? Ah, mas você não está colocando a parada. Estou. Você sabe que aqui eu arredondei. Provavelmente a pessoa já está em casa em algum momento entre 2 e 2h30. Em algum momento entre 7, 6h30 ou 7. Começa esses blocos aqui e vai dormir. Geralmente é legal que você tenha 8 ou 9 horas entre parar de estudar e acordar, mais ou menos, ou 7 ou 8 horas. O ideal é que horário de sono, na maioria das pessoas, tá? A galera dorme 7 horas ou 8. Bem, que é o ideal e ajuda a render. Aí tem aquela história do hipotálamo, neurocórtex. Bem, voltando aqui, que a ideia hoje é falar de horário livre. Aí na mesma folha, sempre a lápis de borracha, tá? Sempre a lápis. Aí o sábado e domingo. O sábado e domingo, o que acontece? Aqui as divisões são mais livres. Tem uma galera que tem aula de sábado na escola, o cursinho, tudo mais. Eu estou supondo que seu sábado e domingo não tenha aula. Se houver aula, coloca aqui, sábado o dia inteiro, ou só de manhã. Tá? Eu estou pegando um exemplo que a pessoa tem aula, pessoal do 2º, 3º ano, um dia inteiro e todo dia de manhã. Tá? Mas claro que tem caso do cursinho e aí vai. Então, com base nisso, o que acontece? A gente tem aqui o sábado e domingo que provavelmente, já que você começou o padrão da semana aqui, vale a pena manter o mesmo padrão, 7, 14 e 19. Então você coloca aqui 7, 14 horas e 19 horas e 22 horas. Ah, mas sabadão, e trocar, sair, pá, relaxa. Isso aqui é muito mais eficiente. Tudo bem? Então, com base nisso, o que acontece? Tá, o que acontece? Você precisa ter uma noção exata de que você vai distribuir os horários iguais em toda semana. E não deixe junto sábado e domingo com segunda a sexta. Psicologicamente, para a sua saúde mental, não deixe na mesma página, tá? De segunda a sexta, que geralmente é onde você tem uma programação mais intensa. O cansaço já começa a rolar forte aqui, tá? Na sexta-feira começa a rolar um cansaço forte. E aí você tem o sábado e domingo. Tudo bem? Então, com base nisso, o que acontece? Programação. Precisa colocar pelo menos as top 2, top 3, ou top 4, ou top 5. Eu sempre aconselho em escolher as top 5. Então faz de conta casos mais fortes, casos em que a galera tem que estudar mais, a caso de concorrência muito grande. A top 1 é Medicina Pinheiros USP. A top 2, que a pessoa fez de base para escolher, no nosso caso, o objetivo hoje é te mostrar horário livre. Livre, lazer, família, amizades queridas, esporte, dormir, não fazer nada, ficar na rede, aí vai. Tudo bem? Então, com base nisso, Medicina Pinheiros USP, Medicina Unicamp, é muito comum isso aqui, essa ordem. Aí o 3, Medicina Unifesp, Paulista de Medicina. Vamos colocar 4, o FMG, pelo Enem, o FMG, tudo bem? Ah, vamos colocar o Einstein, Santa Casa, tudo bem. Mas vamos colocar essa referência aqui que é muito comum, tá? Nessa ordem. Então, a nossa referência forte aqui é USP, eu já cansei de falar. Bem, você está se preparando para a USP, claro que você está se preparando um pouco para a Unifesp, para Santa Casa, para a Unesp. O Enem vira meio várzea, fica muito fácil perto das provas da USP, da FUVEST, tudo bem? Está se preparando para a Unicamp? Está se preparando um pouco mais para o Enem, para a PUC, e aí vai. Mas o nosso geralzão aqui, então, a USP é onde força demais, horário livre, pensando em USP e as disciplinas. Agora, olha só o que aconteceu. A gente tem o mesmo padrão que a gente já colocou aqui, a famosa 3 horas e 2 horas. A famosa 3 horas e 2 horas. O cérebro fica automático. 20 dias, 21, 25, 30 dias fazendo isso, você vai ver que já fica bem sossegado. Bem sossegado, bem tranquilo, habituar essas rotinas de horários. E precisa, tá? Bem, aí você já sabe também que tem horário aqui, maior e menor, né? De 2 horas e 1 hora. Então aqui eu vou deixar até sem nada, que já está o padrão aqui, e já temos o padrão aqui na segunda-feira. Então,
Presta atenção agora! Presta atenção agora! Vamos lá, deixa eu virar essa câmera aqui agora. O que você precisa? Você precisa ter uma noção clara de que nos seus objetivos lá, não, eu tô me preparando, se eu passar em todas, eu me matricularia na Medicina Pinheiros USP. Segundo, Medicina Unicamp, a segunda opção. A terceira que a gente escolheu, não me engano, eu coloquei lá Medicina Paulista e Medicina Unifesp. E depois, pelo Enem, o FMG. Certo? Então, agora, qual é o nosso objetivo? Montado isso, que já te ajuda, você tá agora na reta final, você tá se preparando a partir de agora 1 ano e meio, que é a minha campanha esse mês aí, da metodologia, da mentoria, passado em medicina metade do tempo, pensando em 1 ano e meio, até o final do ano que vem, mas muitas dos conteúdos você vai aproveitar e vai usar para essa reta final também. Então, o que você precisa? Você precisa exatamente colocar no melhor local possível, período possível, o L. E qual é a quantidade? Bem, agora vamos lá, vamos finalizar essa parte aqui. Então, o que acontece aqui? A segunda-feira, a gente fez a estrutura de segunda a sexta. Agora, o que a gente faz aqui, então? Vamos lá. O que a gente tem? A gente tem exatamente, agora, lápis e borracha. A gente precisa ter horário livre. Então, geralmente, o que a gente tem? Conte os blocos, os seus blocos de estudo, tá? Estudo sem assistir aula no online, sem assistir aula no presencial, escola, e aí vai. Tudo bem? Então temos aqui, na nossa realidade, no nosso exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 blocos. Então, se temos 26 blocos, 26, tá? Temos que dividir proporcionalmente esses blocos. Então, se temos 26 blocos, precisamos priorizar, independente do vestibular que você quer, português e matemática, ele tem que fazer parte principal dessa base. Tudo bem? Então tem que fazer uma parte fundamental. E geralmente eles ocupam, aí é papo para uma outra aula, tal, um outro conteúdo, mas geralmente eles ocupam aqui mais ou menos 4 e 4, tudo bem? Aí a gente coloca 3 ou 4, física, química e biologia, 2, 2 e 2. História e geografia, 1 e 1. Eu já te falei que eu tô te pegando um exemplo, porque o meu objetivo agora é te mostrar o horário livre, tá? Como é que você encaixa de maneira mais adequada. E esse caso aqui, 1 também. Então a gente vai usar, quantos temos aqui então? 8, tudo bem, ó? 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, geralmente a gente tem 17. Eu aconselho para o aluno médio que está tentando fazer o rendimento ficar em alto nível, eu falo, aqui tem 17, eu coloco 18 aqui ou 19 e acrescento 1 em português. Ou coloco 19 e acrescento 1 em matemática. Ah, mas ficou pouco horário aqui. Ué, você tem blocos maiores. De 3 horas, tá? Então, tem menos horário, né? Mas isso é um papo lá para frente, para uma outra live. Então, com base nisso, o que a gente tem? A gente tem exatamente essas estruturas, né? Então, pensando nessa quantidade já colocada, 19, de 19 para 26, você tem 7. E aí é onde chega na história que eu preciso. Se temos 26 blocos, quantos que sobraram para horário livre? 7. Então a gente tem 7 horários livres nessa nossa base de referência, supondo vestibulares muito concorridos para as provas deles, o Enem, tudo bem? Então, ao assunto de hoje, cheguei rápido aqui, eu montei meio com exemplo um padrãozão, tá? O objetivo hoje não é ensinar a montar grade horária,
é ensinar a montar horário livre numa grade clássica, supondo a medicina USP e outras. Então, 7. E aí, o que acontece? A maioria das pessoas, eu canso de falar, tá? Eu canso de falar no Instagram, YouTube, Facebook, tá? Eu canso de falar que vale a pena ter um período inteiro, se puder parar por 24 horas, por 30 horas, ou ter um período inteiro, pelo menos, no final de semana. Então aqui, no domingo, faz de conta que a pessoa quer começar bem a semana e coloca aqui livre e livre. Então, lembre o nosso padrão de horário da 19 para frente, ou 18 horas para frente. Então, o que a gente tem aqui? Horário livre. Já usamos 2 do 7. 2 do 7 no padrão médio de desempenho. Eu sempre falo que para quem está começando agora, coloque aqui 8, 9 ou 10. E depois, com o tempo, o pessoal que está mais em alto nível, mais acostumado a estudar, geralmente fica com 5 a 7 aqui. 5 a 7, tá? Então, geralmente eu falo no mínimo 5 e no máximo 10. Tá? Geralmente a galera usa de 7 a 9, 7, 8 ou 9, tá? Tudo bem? Pensando na média aí da galera que quer entrar na USP, Unicamp. Então, o que acontece? Desses horários livres para essa realidade, já usamos 2 aqui. Agora, mas o sabadão é o momento que eu tenho para a família, ou o almoço de domingo, aí você precisa escolher. Então, mas o almoço, família, então você fala, não, mas eu vou começar bem a semana, eu já começo aquecendo aqui. Então, eu vou tirar para descansar aqui, porque eu quero almoço de família, alguma coisa assim, entendeu? Ou aqui de manhã. Então, o que acontece? De manhã no sábado e de manhã no domingo entram como horários chaves. Então, o que aconteceu aqui? Entraram mais 4 horários. Se entraram mais 4 horários, a gente passa a ter 30 horários, porque a gente está considerando sem aula de cursinho no sábado o dia inteiro, sábado e domingo. Então, a gente tem aqui 30. Aí, o que aconteceu? A gente aumentou o padrão aqui. Então, a gente aumentou bastante. E aí, para esse padrão maior, o que você faz? Aí, a gente muda tudo, né? Aí, a gente coloca aqui. Então, a gente começa com um horário maior aqui. E isso fica muito bom. É o curso de medicina que a gente está pensando. Então, fica 5... 5, aqui a gente coloca 3, 3 e 3. O que aconteceu aqui? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. E tem 22 e sobram 8. Então a gente tem um padrão maior, né? Aqui deu 22, né? Então aqui, ó, você montando a lápis na sua realidade, eu liberei, supondo que não tenha aula de sábado, domingo ou sábado o dia inteiro, e aí ficou outro padrão. Então 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22. Então foram para 22, colocamos mais 4 blocos, né? Ficaram 30 blocos e sobraram 8 aqui. Não, eu vou deixar 7. Eu vou aumentar aqui a história e geografia que eu estou com dificuldade. Tudo bem, você coloca um a mais aqui. Mais um para história e geografia, alternando semana a semana. Beleza, fizemos isso? Fizemos. E colocamos aqui, então, ao invés de 22, o 23. E também sobraram 7. Então, mas eu quero aqui dormir, descansar, almoço de família. Então, aí o que acontece? Aqui colocou livre, 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 são 3 do 7, entendeu a logística? 3 do 7, então você tem a manhã toda, hora de almoço, e aí voltou a estudar em algum momento, por quê? Dos 3 você quer parar, você quer ter liberdade, ó, livre, 7 horários. O sabadão eu também quero, aí o que aconteceu aqui? Vou liberar o sabadão, um período inteiro é muito importante, ou manhã, ou tarde, ou noite, se puder mais que isso é bom, no final de semana, e aí você tem já 5 em utilização. Eu já tenho 5 em utilização? Nossa, então aqui, paciência, não vou mexer nisso daqui, eu vou manter os 22. Isso aqui,
Eu faço sempre acompanhamento e sempre dá muito problema. A galera fica perdida, atrapalhada. O estudo acaba rendendo porque fez escolhas erradas, não pensou em coisas assim. Testa horário, você geralmente remonta isso aqui, mesmo você que está na reta final. Então a gente usou isso daqui. Então o que aconteceu aqui? 22 e sobraram 8. Então a gente tem uma sobra aqui de 8 horários. Então já usou 5 no final de semana, priorizou. E aí 5 sobraram 3. Geralmente, se você tem um descanso bom no final de semana, acredite, segunda e terça dá para tentar aguentar. Mas esse exemplo aqui, a pessoa ficou em aulas, online ou presencial, o dia inteiro terça. Então aqui às vezes cabe um horário livre estratégico. Academia, esporte, alguma coisa leve, dormir, ficar com família, amigos, sei lá. Então um horáriozinho de terça estratégico aqui. E aí, eram 8, né? Usamos 5, 6. Geralmente, muita gente gosta, tá? O pessoal que consegue sucesso e muito rendimento, geralmente a galera coloca de sexta-feira aqui. Sexta é muito comum, tá? Muito comum a galera colocar um horário 2, mas não se esqueça que você já teve um descanso maior aqui e às vezes você não quer começar a estudar aqui. Você quer tirar o domingo o dia inteiro. Eu acho que tirar até 2 períodos vale a pena. Tirar 24 horas, 7 da noite de sábado até as 7 da noite do domingo é muito bom. É positivo, tem pessoas que se dão bem com isso. O descanso realmente acontece. Mas não tire o dia inteiro sem pegar num livro, nem que seja o básico de português e matemática básica, treinar conta, o português, a literatura, ler um resuminho de obra, ou continuar lendo alguma obra, alguma coisa, ou alguma coisa que você goste muito, uma disciplina. Não vale a pena colocar livro no dia inteiro. De um dia para o outro, 24 horas, de um dia para o outro, de sexta para sábado, ou de sábado para domingo. Isso é importante, você pode até aumentar um aqui. Então eu te dei opções, faz de conta que a gente escolheu isso aqui, você vai começar a estudar algum momento da tarde, usou 5 das 8 aqui, 5 das 8, 6 na terça, que teve aula o dia inteiro, um exemplo, 6, faltam 2. Em geral, sexta-feira é muito comum a galera espanar, então às vezes tira aqui, sexta, e aproveita estrategicamente e dá uma emendada. Só que aí você vai dar uma emendada aqui, usou os 8 horários e perdeu uma oportunidade de colocar isso aqui em outro dia. Por quê? Porque o horário livre é para tudo, inclusive academia, treino, caminhada, esporte. Eu canso de falar. Precisa praticar alguma coisa. Mas não tem, acaba em casa, atividade física, olha pela internet lá, vê a galera que ensina, os bons profissionais. Você precisa ter isso. Então, a hora que você olha aqui, mas como é que eu vou colocar academia aqui, ou ginástica ou treino? Aí é que tá o detalhe que motivou essa aula de hoje, o conteúdo de hoje. Se você tudo é livre, então o que acontece? Aqui você não teve atividade física, aqui precisa ter. E é um dia bom para ter atividade física, tá? Pode colocar aqui e depois dar uma lida. Então, vou colocar atividade física no horário maior, depois eu estudo alguma coisa que eu gosto muito, eu dou uma lida em alguma coisa antes de dormir no último horário. E aí aqui não vou fazer atividade física, dia assim, 4 vezes por semana é muito recomendado para a média das pessoas, tá? E aí colocou um aqui, então, vou colocar horário livre porque tem academia, eu treino alguma coisa, eu vou treinar terça, quarta, sexta e sábado, tudo bem. Então a gente já começou a colocar no livre também a ginástica, a academia, um esporte. Mas o livre é aqui porque eu faço vôlei, futebol, tudo bem. Tá? É só mudar o esqueminha. Então, se a gente começou a colocar o treino, a academia, a ginástica para a saúde física e mental, no mínimo dia sim, dia não, 4 vezes por semana, que aí a gente fecha o papo de hoje nisso. Então aí, depois de todas as ponderações, chegamos no que interessava mais, né? Então a gente tem livre aqui. Eu vou colocar, tô no esporte aqui à tarde ou aqui à noite. Vou colocar aqui, que geralmente é uma coisa que eu vejo muito, né? Galera que eu acompanho. O
presencial ou no online, nas aulas online, a mentoria presencial online. Então tem aqui, tem esse aqui, vou treinar de sexta, treinar aqui, eu treinar no final da noite, fazer um horário maior e inverter, tudo bem. Então treinou aqui, treinou de sábado. E sábado, eu vou começar, ou eu moro na praia, eu moro na cidade, vou fazer uma coisa legal em parque, e a pessoa pode começar o dia com horário livre. Tá? E claro, ficou um tempo menor para estudo logo cedo, de manhã, e é importante em um dos 2 dias você ter o hábito de acordar um pouco mais cedo, um dos 2 dias, tá? Aqui, eu vou tirar para descansar, dormir, não vou colocar o relógio para despertar, tudo bem. Então, aqui aconteceu o que? A gente falou de academia ginástica, talvez academia ginástica. Pode trocar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente acabou usando 9, o que fez com que o sábado, na minha opinião, nesse nosso exemplo, se você quiser manter os 8 horários L, né? Então, eu tiraria esse. Algum momento aqui, você vai encerrar os seus estudos, pode ser às 8 da noite, ou às 9, ou um pouco antes, mas você vai ter uma sequência de estudo aqui. Tudo bem? Só ficou faltando lá no começo, como a gente tem aula, cursinho aqui, escola, alguma coisa, a gente não colocou bloco de horário, das 7 às 14, e no sábado e domingo a gente precisa colocar. Então, à tarde a gente colocou à noite também, a semana igual ao final de semana, e aqui a gente tem das 7 até as 14, 7 horas. Então, cabem 2 blocos grandes com uma certa folga de almoço, né? Ou 3 e 2 horas. Geralmente a galera não coloca 3 e 3, tá? Mas dá. 3 e 3, coloca 3 e 2 também, tá? Mas aqui tem 7 horas. Às vezes você começou às 8, né? Não vou começar às 7, começou às 8, ou acabou às 12, às 13. Então isso é muito importante, tá? Colocar os blocos de horários. Bem, a ideia era só essa. Qual era o nosso objetivo hoje? Ao pensarmos na grade horária de segunda até sexta-feira, o que eu fiz, né? E mais o sábado e domingo, eu fiz alguns comentários de grade horária, mas o nosso objetivo era determinar o horário livre, quantidade, qualidade e dúvidas que geralmente acontecem com os alunos que estão estudando até a aprovação em medicina. Tudo bem? Bem, deixa eu pegar aqui, virar a tela. Certo? Então, a ideia era essa. Nem vi, estou há muito tempo aqui ou não. A ideia era falar mais ou menos rápido, né? Domingão, tava falando das novidades. Dá uma olhadinha na live de domingo que tá lá. Eu não apaguei, tá salvo aí no Instagram. Coloquei no YouTube lá, Facebook. E a de hoje eu vou deixar rolando por enquanto eu estou nessa campanha de agosto de novidades, tá? Pra galera que tá no segundo e terceiro e quer estudar aí 1 ano e meio e já tentar resolver rápido essa aprovação na medicina, ao invés de ficar que nem muita gente fica 2 ou 3 anos no cursinho, ou 4, e é uma pena. E é só ter o passo a passo, um método passo a passo, que no caso é o que eu ofereço aqui. Espero que você tenha gostado, curtido, que espero te inspirado, te motivado. Muito obrigado, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.